E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de mineralogia. Eu sou o professor Robson e essa é a videoaula número 10, onde trataremos sobre nomenclatura dos minerais. Então o objetivo principal dessa aula é expor as principais formas de nomenclatura dos minerais. Então até o momento a gente aprendeu como descrever as propriedades macroscópicas, a que classes mineralógicas esses minerais possuem, e agora a gente vai aprender como dar nome aos minerais. Mas, professor, essa nomenclatura é o acaso? Não. Existe inclusive um órgão responsável por lidar com todas as coisas relacionadas à mineralogia, e uma delas é a nomenclatura. E é definido pela Comissão de Novos Minerais e Nomes de Minerais, a CNMNM, certo? Da Associação Mineralógica Internacional, IMA. Ok? Então esses grupos de cientistas eles se reúnem para tratar coisas a respeito da mineralogia, como por exemplo os grupos mineralógicos, se uma espécime ela é considerada como mineral ou não, e também as nomenclaturas. E quais são as regras? A primeira delas é que os minerais podem ser nomeados por localidades, ou seja, segundo o lugar onde o mineral foi encontrado pela primeira vez. E aqui a gente tem como exemplo a elbaíta, que inclusive tem nas proximidades ali do Seridó, que é uma turmalina de sódio e lítio e que foi descrita pela primeira vez na ilha de Elba, na Itália. Então, geralmente os nomes de minerais eles vêm com o sufixo ita. Então você pega o prefixo, certo? E o sufixo. Outra regra é que os minerais podem ser nomeados segundo pessoas. Isso é muito comum, pessoal, tanto para as espécies quanto também para as substâncias minerais. Então, às vezes, conforme seu descobridor ou mesmo como uma homenagem a terceiros, quando eles já morreram e tem essa homenagem com a nomenclatura dos minerais. Temos aqui como exemplo a andradita, que é uma granada de ferro e cálcio, e que o nome lembra o cientista e estadista brasileiro José Bonifácio de Andrada e Silva. Então vejam que mais uma vez você tem a parte principal do nome, né, o radical, e o sufixo aqui, o ita, denominando um mineral. A terceira regra é que os minerais podem ser nomeados segundo as suas composições químicas, muitas vezes por nomes em latim, que é uma língua morta, né? Então aqui nós temos o exemplo da cuprita, que é um óxido de cobre, e que vem de cuprum, certo? Cobre, que também faz a raiz linguística para Chipre, que aí no caso vocês vão aprender lá em depósitos minerais, que é os depósitos de cobre. E a última das regras de nomenclatura é que os minerais eles podem ser nomeados de acordo com as suas propriedades físicas. Neste caso, os conceitos usados muitas vezes são derivações gregas. Então, de acordo com a sua aplicação, você vai ter a raiz principal do mineral associada a isso. Por exemplo, piro, fogo. Nós temos aqui o exemplo da estaurolita. A estaurolita, como vocês sabem, é um silicato onde geralmente ocorre como forma geminada, onde você vai ter um cristal crescendo perpendicularmente ao outro. Então, ao identificar isso pela primeira vez, a pessoa que descreveu associou o cristal como um gêmeo de cruz, né? Então, do grego stauro, cruz, e litos, rocha. Então, é cruz de rocha, certo? Por isso que é estaurolita. Aí, professor, como é que a gente faz para determinar esse monte de nome que existe aí? Você sabe que existe mais de 4.000 minerais já identificados, né? Então, para fazer isso, quando a gente está no presencial, a gente recorria a algumas tabelas que vêm no manual de mineralogia ao final. E para fazer a leitura dessas tabelas, a gente precisa determinar algumas propriedades. E quais são essas propriedades? Então, vou destacar aqui as principais. Primeiro, determinar o brilho. Então, para procurar nas tabelas, a gente tem uma divisão entre substâncias metálicas ou submetálicas e substâncias não metálicas. Para substâncias com brilho metálico, e aí a gente vai ter uma segunda propriedade associada. Então, por exemplo, a gente vai ter a dureza. Aquelas amostras que têm dureza menor que 2,5, então ele indica, vá para a página 603. Enquanto que aquelas amostras que possuem dureza acima de 5,5, vá para a página 610. Lembrando que isso é para amostras de brilho metálico. E para amostras de brilho não metálico, professor, onde é que a gente procura? A tabela também vai dar essa indicação. Lá ela diz que para o brilho não metálico,
Inicialmente tem que se determinar o traço do mineral, então na primeira parte da coluna que eu vou mostrar aqui a pouco, você tem a cor do traço, seja preto, incolor, vermelho. E depois de determinar o traço, o que é que a gente verifica? Para traço definitivamente colorido, ele diz, vá para a página 612. Para traço incolor, aí você vai ter subclasses de dureza. Você vai ter aqueles materiais com dureza abaixo de 2,5, materiais com dureza entre 2,5 e 3, materiais com dureza acima de 7. Então, de acordo com essas características, vocês vão identificando dentro da tabela de nomenclatura. E aqui a gente tem um exemplo, certo? Dessas identificações, desse guia. Quando você abre lá a tabela, a primeira coisa que você vai verificar é essa classificação geral, mostrando como a gente faz a leitura dessa informação. E essa leitura geralmente ela está disposta em colunas. Você tem, por exemplo, lá em cima, brilho metálico, e abaixo você vai ter as colunas referentes à cor do traço, a cor, a dureza, a densidade, as observações e o nome do mineral. Mas, professor, existe uma maneira mais rápida de identificar esses minerais? Já que a gente está na era tecnológica, não existe nenhum aplicativo? Existe sim. O único empecilho é que esse aplicativo ele está em inglês, mas como eu falei para vocês, são termos bem básicos e inclusive eles são bem melhores em inglês do que quando traduzidos para o português, porque às vezes são traduzidos ao pé da letra e a informação fica um pouco, vamos dizer assim, difícil de compreender. Então, para o critério que vocês precisam, são alguns termos que vocês precisam aprender. A cara do aplicativo é essa, você vai ter basicamente 6 principais abas. Você pode fazer uma configuração, lá em cima você tem uma engrenagem onde você pode mudar o idioma, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tem o português de Portugal, mas para fazer a mudança para o idioma você tem que pagar uma taxa para o aplicativo. Nesse primeiro ícone nós temos a lista dos minerais. Clicando nele vai aparecer todos os minerais do banco de dados. Aqui seria mais interessante quando você já tem uma ideia do que seria aquele seu mineral. Por exemplo, eu estou em campo e eu tenho quase certeza que aquele mineral é uma albita. Eu procuro aqui no meu banco de material albite, certo? O nome em inglês, que aí você pode procurar na internet também. E aí ele vai dar o indicativo das principais características desse material. Se bater, beleza, certo? Se não, você procura tentar fazer a descrição e chegar a um nome em comum. Aqui você tem classificação mineral, que aí vai mostrar todas aquelas classes que a gente já aprendeu em aulas anteriores, divisão de óxidos, silicatos, carbonatos, sulfatos e aí por aí vai. E nós temos o mais interessante desse aplicativo, que é a detecção de espécime de mão aqui, esse ícone que parece um símbolo do YouTube. Então, clicando nele, o que vai aparecer? Vai aparecer uma série de perguntas associadas principalmente à cor do traço, hábito, clivagem, fratura e a questão de densidade. Daqui a pouco eu vou fazer uma prática para vocês. Então, à medida que for aparecendo essas perguntas, vocês vão marcando conforme já tenho descrito essas propriedades. Ao fim, ele vai dar possibilidades de minerais com base naquilo que você marcou. Então, por exemplo, nessa simulação que foi feita, o mineral que mais se aproxima à minha descrição é uma magnetita com cerca de 75% de correlação. Porém, também nós temos o psilomelano, que tem 63% de correlação. E assim vai. O aplicativo ele é bem intuitivo e fácil de utilizar, apesar dos termos em inglês, mas são termos fáceis de aprender. E ele está disponível na Play Store e na iOS também, certo? E a gente tem outro aplicativo chamado Mineral Finder. Nesse caso, ele está adaptado para o português, inclusive foi realizado por, não sei se foi alguém do Nordeste, enfim. Eles são bem semelhantes à estrutura do Smart Geology. Ele tem apenas 2 abas, minerais e pesquisa avançadas. Em minerais você vai ter um banco de dados, assim como tinha no Smart Geology, com algumas informações gerais. E já em pesquisa avançada é uma versão daquela identificação mineral do aplicativo anterior. Aqui a gente tem uma certa limitação. Aqui ele pede cor, dureza, densidade,
cristalografia, que é uma coisa bem específica, classe cristalográfica, que também é muito específica, e brilho e hábito. E ao fim, ele chega também a umas possibilidades de nome mineral. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham compreendido esse universo de nomenclatura dos minerais. Lembrando que existem tabelas e aplicativos para serem consultados. No mais, não deixem de pesquisar. Um grande abraço e valeu!